Uma questão que eu sempre ouço nesses quase 40 anos de sociedade teosófica, e algumas vezes com mais intensidade, outras vezes com menos intensidade, e provavelmente quem está entrando agora, quem está chegando agora, vai talvez até pensar dessa forma, vai fazer o questionamento que eu vou dizer, e talvez vai continuar, quem continuar por aqui provavelmente vai continuar ouvindo isso, é a questão da prática. Para que serve a teosofia? Como praticar a teosofia? Existe alguma prática recomendada pela instituição? E é uma coisa que vai sempre continuar, porque é uma questão individual. A gente vai entrar mais diretamente nisso, né? Porque a Sociedade Teosófica não tem uma recomendação de uma prática teosófica. Não há uma prática fixa, né? Há sugestões, há fundamentos, como a palavra que está usada aqui no título da nossa conversa, fundamentos a partir dos quais, dependendo da nossa aceitação, dependendo da nossa compreensão, da nossa disposição, individualmente ou em grupos, essas sugestões, esses fundamentos poderão ser utilizados por cada um como base para a sua prática, né? Dentro das suas condições, dentro daquilo que as pessoas estão precisando ao nosso redor. Talvez uma pequena meditação igual essa aqui, talvez seja uma prática teosófica igual essa que nós fizemos, talvez seja um tipo de prática teosófica. O fato é que essa abertura é fantástica, né? Como toda abertura que a Sociedade Teosófica nos dá em termos de informações, de pensamento, de liberdade de pensamento, de busca da tolerância, da fraternidade, tudo isso é muito aberto, as recomendações são sempre em termos gerais, nunca como doutrina, como algo que sejamos obrigados a fazer. Membros da Sociedade Teosófica não são obrigados a fazer nada. Eles podem assumir compromissos, né? Mas é uma questão individual, e não devemos julgar o outro porque eu parei de comer carne e o outro não parou, porque eu parei de beber e o outro não parou, porque o outro parou de fumar e eu não parei. Eu não fumo não, tá? Só para inverter o exemplo aqui, né? Mas então, cada um vai adotando essas práticas na medida do que lhe for conveniente, na medida do que achar necessário e possível. E essa conversa, então, é sobre aqueles fundamentos que talvez são os principais, né? Os mais basais mesmo, os mais essenciais, né? E por serem enunciados de uma maneira talvez bastante simples, pode até nos escapar, né, o quão profundo e abrangentes eles são e o quanto eles podem nos dar uma base para a nossa vida, para a nossa prática, né? Porque prática é vida, né? A inspiração para essa conversa, primeiro, essa palestra foi apresentada há 10 ou 11 anos atrás. Eu tinha lá um PowerPoint bem antiquado, eu não sei fazer PowerPoints bonitos, né? Nosso irmão Rodrigo Monteiro, recém-eleito presidente da Loja Fênix, inclusive, ele se ofereceu para recalchutar, né? Para dar uma melhorada no meu PowerPoint e fez uma apresentação muito bonita. Obrigado, Rodrigo. Está muito bonito realmente, né? Vocês vão ver. Bom, então, essa palestra, ela foi inspirada em um texto que eu gosto muito, que muitas vezes eu recomendo, eu mando para as pessoas, um texto chamado Os Fundamentos da Teosofia. Um artigo, não é grande, ele foi publicado já uma ou duas vezes na Teosofia, né, a revista oficial da Sociedade Teosófica. Esse artigo foi escrito pelo senhor John Aldio, que faleceu há alguns anos. John Aldio foi presidente da Sociedade Teosófica dos Estados Unidos, foi vice-presidente internacional da Sociedade Teosófica, chegou a se candidatar à presidência, mas não foi eleito, e deixou algumas coisas muito interessantes escritas. Eu considero esse artigo uma preciosidade, e dele eu tiro a inspiração, né, e muitas informações também para essa conversa com vocês. Bom, e eu sempre gosto de buscar na internet, né, definições, né, que saiam do nosso meio para ver se tem alguma coisa que complemente, né? E busco aí nos sites mais variados, né, se eu acho interessante eu trago, né? E aqui então desse site conceito.d, uma definição para prática. Prática é um conceito com vários usos e significados. Antes de mais nada, é o oposto da teoria, apesar de também lhe ser complementar.
A prática é a ação que se desenrola com a aplicação de certos conhecimentos. Por exemplo, tenho todos os conhecimentos teóricos necessários, mas ainda não sou capaz de os levar à prática com êxito. Isso aqui é bem a cara do teosofista, né? Nós temos toda a informação do que é necessário fazer, né? Fazer, ainda não somos capazes. Eu, pelo menos, não sou capaz de fazer a grande maioria dos preceitos, dos ensinamentos, né, que a gente encontra, né? Mas é necessária essa fase, né, do conhecimento teórico. Ela não é de jeito nenhum desnecessária. Então, a prática a gente pode entender, né? Eu não me lembro, de outro site, né? Uma atividade que visa a obtenção de resultados concretos. Na própria literatura teosófica, na literatura das tradições, a gente vai encontrar algo um pouco diferente, algo assim, que talvez aponte no outro sentido, embora não negue o que está aqui, né? Atividade que visa a obtenção de resultados concretos. Vários livros, vários textos, tradições vão dizer que não devemos nos preocupar com o resultado. Devemos nos preocupar com executar bem o que precisa ser executado. Se for executado corretamente, se a lei do karma principalmente, se as leis de ação e reação, determinadas leis, se elas permitirem, se nós executarmos corretamente, vai acontecer, porque é uma garantia das leis universais. Mas, então, esse tipo de posicionamento avisa que o resultado, se nos preocupamos demais com o resultado, até a própria ansiedade nos atrapalha do atingimento desse resultado. E tem um livro que eu cito muito, já fiz até palestra sobre ele, chamado A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, que fala bem disso, né? Enquanto o discípulo, né, do mestre de arco e flecha no Japão, de arco e flecha, né? Enquanto ele não aprende a fazer cada coisa no seu devido momento, ele não acerta o alvo. E quando ele consegue fazer cada coisa direitinho no seu devido momento, ele acerta o alvo até sem concentração, né? Então, o que interessa é fazer o que devemos nos preocupar. Claro que geralmente a gente quer resultado, né? Às vezes necessitamos do resultado concreto, mas em termos principalmente de caminho espiritual, isso aqui, esse questionamento é válido, né? Então, ainda sobre prática, aplicação das regras e dos princípios de uma arte ou ciência. Fazer as coisas, tomar o remédio de acordo com a bula, né? Se tomar diferente da bula, pode dar problema. Então, um exemplo aqui, né? Maneira concreta de exercer uma arte ou conhecimento. Experiência, exercício, daqui a pouco a gente vai ver. Prática tem a ver com experiência, não existe uma sem a outra, né? Com exercitar, com fazer. Forma habitual de agir, procedimento, conduta, costume. Então veja que essas citações aqui, elas estão sempre falando de caminhos bem, procedimento, conduta, costume, de caminhos bem marcados, né? Enquanto que na prática teosófica a gente vai ver que talvez não seja bem assim. Fato de seguir uma regra, observância, ritual, conjunto de exercícios, orações, etc., que fazem parte de uma religião ou disciplina espiritual. E aqui a proposta da Sociedade Teosófica talvez pudesse ser encaixada, mas lembrando que nós não somos uma religião, né? Podemos ser religião, mas não uma religião, podemos ser algo que nos dê uma religiosidade, uma forma religiosa de viver, mas não uma religião estruturada. E também não somos exatamente uma disciplina, no sentido de doutrina, como eu já disse no início, né? Mas, de qualquer forma, estão aí as outras coisas, observância, ritual, conjuntos de exercício, orações, etc. Não estou dizendo que o que não é de acordo com a proposta teosófica não tenha validade. Claro que tem. Depende do momento, depende da pessoa, depende da necessidade, mas existe essa outra maneira de ver que a gente vai falar dela, né, na sequência aqui.
Isso aqui é uma citação lá do texto de um áudio, não fui conferir no grego, né? A palavra prática vem do grego pratique, não sei como se fala, uma relação com a ação, do verbo prassem, passar através de, experimentar, agir. Então, para que haja uma prática, temos que passar pela experiência, temos que passar por aquilo, para que haja realmente um colocar as mãos na massa conforme ideias que nós aceitamos. Teoria é olhar, prática é fazer. As duas são complementares, cada uma sendo indispensável à outra. Poderíamos questionar, né? Porque podemos fazer as coisas sem teoria. Claro que sim. Mas o cirurgião que não estuda, ele pode fazer besteira, né? Então, quer dizer, aí vem a complementariedade entre teoria e prática. Por outro lado, o cirurgião que estuda e não faz cirurgia, ele também, de alguma forma, alguma coisa não está equilibrada, né? Então, as duas são complementares e uma necessária à outra. E um parênteses para dizer que a prática sem a teoria, muitas vezes, ela é o que pode ser feito e pode dar certo, né? Nada aqui é assim, taxativo, né? Se nós desejamos velejar através de mares perigosos, necessitamos tanto de mapas para guiar-nos, quanto de tripulação habilidosa para movimentar o barco. Faltando uma das duas, o barco está perdido. Assim, teoria sem prática é um mapa que não é seguido, enquanto que prática sem teoria é uma jornada sem direção. Acho essa citação muito interessante, né? A tripulação habilidosa, né? E a tripulação pode ser as minhas mãos, pode ser a minha boca, né? Na prática da fala, né? Tudo pode ser, aqui há um simbolismo muito poderoso aqui, né? Nesse sentido. E principalmente isso, né? Teoria sem prática é um mapa que não é seguido. Se a gente fica aqui estudando teosofia 10 anos e depois de 10 anos a gente percebe que a prática que pode ser decorrente desse estudo não é viável para nós, isso aqui perde sentido. Vai chegar um momento em que simplesmente o acréscimo intelectual, a aquisição de conceitos, de preceitos, vai ficar sem sentido. Melhor ir para o cinema, melhor ir para outro lugar do que ficar ouvindo coisas repetitivas, né? E aquilo não me leva a lugar nenhum. Seria, então, o mapa que não é seguido, né? Uma teoria é uma janela para o mundo. Algumas vezes, na verdade, a palavra é usada para referir-se a alguma coisa irreal ou não prática. Aquele cara é um teórico, né? Isso é apenas uma teoria. Mas rejeitar teorias é rejeitar janelas e, portanto, permanecer num quarto fechado e sem vista. Da mesma forma, talvez o fechamento, né, em torno de determinadas ideias, de determinados conceitos, de determinadas certezas, nos fixa em uma janela. Nos fixa em janela aqui como maneira de ver o mundo, maneira de como encarar a vida. Então, às vezes, a gente se fixa naquilo, né, numa única forma de ver o mundo e deixamos de ver as outras, né? Em algum livro, Krishnamurti diz, né, que é recomendado às pessoas que meditem sobre uma ideia. Aí ele pergunta, e as outras? E as outras ideias, né? Então, uma janela, e as outras janelas? Eu olho ali e vejo o lago, né? Não estou vendo a L2, né? E assim por diante. É necessário que a gente amplie a visão, abra novas janelas, e isso pode ser entendido como conhecer novas teorias e avaliá-las para ver se elas são importantes, se são viáveis para nós. E aí vem a questão, né? Existe uma prática teosófica? Por que essa instituição está há não me lembro quantos anos exatamente agora, né? Fundada em 1875, vai fazer 150 anos, né?
Por que ela está aqui há 150 anos, né, está aí pelo mundo, né, falando dessas coisas? Não há muita mudança no que a sociedade teosófica fala. Existe, se a gente for observar a literatura teosófica através da história, a gente vai perceber maneiras diferentes de falar as coisas. Mas isso aqui nada é novidade. Isso aqui já foi falado lá no início, e antes do início da sociedade teosófica também, né? A sociedade teosófica atualiza um pouco a linguagem, mas uma essência continua, né? Alguns preceitos fundamentais, né, que não são recomendados como doutrina, né? Daqui a pouco a gente fala mais disso, né? Eles continuam. Então, vale a pena um grupo de pessoas, né, não somos tantos assim, um grupo de pessoas ficar, né, dedicando boa parte da sua vida para manter isso? E se não existe uma prática? Se eu não consigo praticar? Tudo são ideias para a gente pensar, né? Questionamentos para nós nos fazermos, né? Estudar, teoria, sim, mas o próprio estudar é uma prática. O sentar para ler é uma prática, né? Uma prática que me traz uma teoria, né? Mas é uma prática em si, né? É necessário vir à prática, que venha a prática decorrente dessa prática de estudar. Ela precisa ser levada realmente para a vida, para que tenha sentido, né? Meditar, e aqui eu estou colocando possibilidades de práticas teosóficas, né? Meditar, refletir, é prática, né? Não é colocar a mão na massa ainda, mas alguma coisa interna em mim eu estou elaborando, talvez melhorando alguma coisa, ou piorando, mas espero que melhorando alguma coisa internamente, né? E são práticas preparatórias. Essas práticas são preparatórias. Estudar, ou adquirir a teoria, ou refletir, ou elaborar, ou procurar a minha maneira de compreender, a minha maneira de ver, né? Avaliar outras maneiras de ver, mas achar a minha, né? Achar a maneira que aquilo me toca, que aquilo é importante para mim, pode ser importante na minha vida. E então, proposta para planejamento e vivência prática da teosofia. Aqui são ideias minhas, tá? Uma prática externa. Isso que eu estou fazendo aqui é uma prática externa, né? Estou falando para vocês, trazendo coisas para vocês refletirem. Então, trabalho, palestras, trabalho administrativo, colaborar na divulgação, o trabalho assistencialista que é feito através da ordem teosófica de serviço, ou que possamos talvez fazer particularmente, né, cada um por sua conta ou em grupos, né? É uma possibilidade, são possibilidades de prática teosófica, com certeza. A prática interna ou pessoal, né? O aperfeiçoamento, o autoaperfeiçoamento através da aplicação pessoal de ensinamentos espirituais, né? Isso é uma prática. Talvez um dos aspectos mais importantes da possibilidade da prática teosófica seja esse, o sermos pessoas melhores, né? Aplicar esses conceitos, né, teosóficos, né, para que sejamos pessoas melhores. Com isso, as nossas ações serão melhores, né? As nossas práticas serão melhores, né? Mas então, essa fase, não é uma fase, isso vai nos acompanhar pela vida toda, porque somos imperfeitos, continuaremos imperfeitos, sabe-se lá por quanto tempo, né, por quantas vidas. Então, essa prática interna, ela sempre vai ser necessária, e ninguém vai nos melhorar. Somos nós que vamos nos consertar, somos nós que vamos nos apaziguar internamente, que vamos fazer algo de melhoria com as nossas pessoas. São ensinamentos sobre toda a vida, sobre todos os aspectos da vida, e que nós não temos, talvez ainda, a capacidade para receber tudo aquilo e principalmente de utilizar bem aquilo. Conhecimento é poder, essa frase é famosa, né? Conhecimento é poder. Então, conhecer essas coisas, conhecer esses ensinamentos é ter um poder muito grande nas mãos. E aí eu volto ao exemplo do médico cirurgião. O bisturi pode curar e pode matar, né? Então, quem não tem o preparo ético, quem não fez aquele aperfeiçoamento ainda, que a gente falava agora há pouco, não tem esse aperfeiçoamento ético,
que lhe permita utilizar bem o conhecimento, é melhor que não tenha esse conhecimento. Não existe atalho, né? Não existe atalho. Né? É só mesmo o autoaperfeiçoamento e as coisas poderão acontecer. Então, essa é doutrina secreta. E a doutrina secreta tem esses três princípios, né, ou proposições fundamentais da doutrina secreta, que a senhora, que não é da cabeça de Blavatsky, ela traz isso lá de textos antiquíssimos, né, lá dos mosteiros tibetanos, e isso está lá no início, né, no preâmbulo, no proêmio da doutrina secreta, no primeiro volume, e ela diz que esses preceitos não são para serem acreditados. Eles são eles existem para que fiquem como um pano de fundo que vai embasar o estudo de teosofia. Mesmo não acreditando, nós podemos, e se quisermos estudar, ela recomenda isso, que procuremos entender as demais coisas a partir desses três princípios. Né? E o primeiro é esse. Né? Então a gente vai agora falar dos três princípios, tentando tirar alguma possibilidade de prática de cada um deles. Essa é a natureza do artigo lá do Sr. John Audio. Enunciando a primeira proposição. Um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável, sobre o qual toda especulação é impossível, porque transcende o poder da concepção humana e porque somente o diminuiria qualquer expressão ou comparação humana. Saindo das profundezas da existência una, do uno além de todo pensamento e de todo discurso, um logos, um Deus, impondo um limite a si mesmo, circunscrevendo voluntariamente o âmbito do seu próprio ser, torna-se o Deus manifestado. E traçando a esfera limitativa da sua atividade, ele delimita a área de seu universo. No interior daquela esfera, o universo nasce, evolui e morre. E nele o universo vive, se move e tem o seu ser. Sua matéria é a emanação dele. Bastante misterioso, né? Não vou aqui explicar, isso aí tem o poder de me deixar arrepiado, eu acho uma coisa lindíssima, né? Muito profunda, fala talvez com outros níveis, né, da consciência da gente, né? Talvez ela mexa lá com outros níveis, né, onde essa linguagem simbólica, poética, meio intrincada, né, onde ela vai buscar tentativas da nossa compreensão. Né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Esse princípio, então, né, somente o diminuiria qualquer expressão ou comparação humana. Chamemos esse princípio de Deus. Vejamos o que está acontecendo hoje no mundo por conta desse Deus, de um Deus. Né? Então, limitou. Quando limitou, já criou a possibilidade de antagonismo. Nesse mundo aqui, dessa teoria, não existe antagonismo. É o mundo ideal. É o mundo que nós devemos querer. Né? O que mais aqui? Compreender Deus, compreender o que é Deus, compreender o que é o universo em toda a sua extensão, em toda a sua profundidade, plenitude, com tudo que ele contém. Uma outra frase famosa nesses estudos, né, muito usada, é que o finito não pode compreender o infinito. O finito não pode conter o infinito. Em outras palavras, Brasília não cabe dentro de Lusiânia. Né? O pequeno não contém o maior. Não pode conter. Então, o nosso cérebro, não adianta a gente se matar para saber coisas muito longínquas, talvez ter uma noção de coisas assim seja algo muito interessante, que vai fermentando, aquilo vai trabalhando dentro da gente, dentro da nossa mente. Mas talvez, mas querer compreender a totalidade é uma ambição idiota, porque não vamos conseguir. Isso é na medida da abertura, e voltamos àquela questão do autoaperfeiçoamento. À medida que vamos utilizando bem as faculdades que nós dispomos, a nossa capacidade de agir, a nossa capacidade de pensar, de sentir, nós vamos abrindo a possibilidade para outros sentidos, para a intuição, por exemplo, né, que talvez seja um outro sentido. Mas isso e com isso a gente vai abrindo a consciência e essa nossa consciência individual vai abarcando cada vez mais. Bom,
O primeiro objetivo da sociedade teosófica é formar um núcleo da fraternidade universal sem distinção de raça, credo, casta ou cor. E ele está intimamente ligado, não foi colocado assim por acaso, esse primeiro objetivo está intimamente ligado à primeira proposição fundamental da sociedade teosófica. Por quê? Um princípio onipresente, eterno, sem limites e imutável. Saindo das profundezas de uma existência una, do uno além de todo pensamento, de todo discurso. Isso aqui está se referindo a uma unidade fundamental. Aqui, na realidade, todas as coisas são unas. E essa unidade fundamental, com a qual nós perdemos o contato, da qual a gente não tem mais ideia do que seja ela, temos uma ideia teórica, mas não uma ideia prática, ela nos leva a uma prática, aqui na sociedade teosófica, de formar um núcleo da fraternidade, onde essa unidade, em alguma medida, comece a ser vivida pelos membros da sociedade teosófica e a gente possa falar dela, né? Dessa possibilidade de uma vida em fraternidade, em que as distinções de raça, credo, casta ou cor, que causam guerras, que fazem as pessoas jogar bombas, que fazem as pessoas se hostilizarem, onde isso não cabe. No mundo nesse mundo ideal dessa fraternidade, dessa unidade fundamental, não cabe isso, né? Isso não faz parte. Isso é coisa que a nossa mente separatista cria, né? E na mente separatista, embora ela seja reduzida, cabe muita coisa. E cabem grandes maldades também, e grandes distorções de conceitos e preceitos fundamentais. Então, buscar a vivência real da fraternidade, né? Isso é algo que nós, membros da sociedade teosófica, deveríamos ter sempre em mente. E como isso é difícil. E como a gente está aqui, hoje eu estou bom para lembrar de coisas que eu ouvia muito há 40 anos e que hoje a gente quase não fala, mas uma outra frase que eu ouvi muito é que se você não quer que apareça sujeira na sua roupa, não use roupa branca. Nós estamos tentando usar roupa branca, muitos de nós estamos tentando usar roupa branca aqui na sociedade teosófica, aí a sujeira aparece. Aí a sujeira, mais sujeira vai grudar na nossa roupa e a sujeira que precisa ser eliminada vai aparecer. É muito difícil essa vivência da fraternidade. E esse é um tesouro da sociedade teosófica, que não tendo receita para que nós, de como devemos viver essa fraternidade, ela não nos obriga a viver uma fraternidade aparente, falsa. Ela tem que ser real. Ela tem que ser, dentro das nossas possibilidades, ela tem que ser real. E isso é decorrência ou uma possibilidade de que tenhamos percepções maiores dessa unidade fundamental de toda a vida, de todos os seres. Altruísmo, né? Se somos todos fraternos, por que eu vou pensar, se somos todos unos, uma vida só, faz sentido ou é possível eu pensar no bem só para mim, só para o meu grupo? Né? Será que isso é possível? E necessário também? Sim. Mas aqui a gente podemos ter a possibilidade de começar a pensar no bem comum, no bem de todos, né? E fazer alguma coisa, nem que seja divulgar, falar dessa possibilidade para as outras pessoas, né? A segunda proposição fundamental da doutrina secreta diz o seguinte: a eternidade do universo em sua totalidade como um plano ilimitado. Periodicamente, o palco de inumeráveis universos incessantemente manifestando-se e desaparecendo. Uma alternação tal como a de dia e noite, vida e morte, sonho e vigília, é um fato tão perfeitamente universal e sem exceção que é fácil compreender que nela nós vemos uma das leis absolutamente fundamentais do universo. Eu não lembro onde foi que eu falava há poucos dias a respeito da pulsação, acho que foi na loja que eu falei, a respeito de que tudo pulsa, né? A flor abre, fecha e morre. No dia o sol vem, se recolhe à noite. Eu expiro, eu inspiro. Tudo é assim.
Tudo é assim, né? Eu nasço, tenho uma vida, recolho para os planos inferiores, né? Tudo é assim, né? Perceber isso é facilitar a vida, é perceber quando eu devo me colocar a favor do movimento de expansão ou a favor do movimento de contração. Os dois são necessários e um não existe sem o outro. Eles são parte desse mundo manifestado. E isso aqui, vejam aqui, ó, a eternidade, periodicamente o palco de inumeráveis universos incessantemente manifestando-se e desaparecendo. Lembrem que na primeira proposição foi falado, né, de um logos que vem, delimita sua área e cria o seu universo. Esse logos vai recolher esse universo. Vai voltar tudo a um estado de caos, né? E caos aqui é interessante pensar que caos não quer dizer caótico no sentido que nós pensamos de bagunça, é apenas quando não há forma. Toda a matéria, de todos os níveis, né, mais sutis e mais densos, elas se juntam numa coisa só e não tem formas definidas mais. Então esse é o caos original, porque é o contrário de cosmos, que é essa matéria organizada, separada, né? Então, quando nós estamos nesse fluxo, né? Nós fazemos parte desse fluxo que vai de um micróbio ínfimo ao universo, a uma estrela, a uma galáxia, né? Isso abrindo e expandindo. O segundo objetivo da Sociedade Teosófica diz encorajar o estudo de religião comparada, filosofia e ciência. É bem complexo isso aqui, né? Religião comparada. Por que estudar religião comparada? Principalmente, nós podemos aprofundar os conceitos, podemos ter ideias, buscar ideias mais originais, digamos assim, né, menos manipuladas por instituições, por pessoas, né, por interesses esdrúxulos, geralmente, né, e pegar aquele ensinamento na sua origem. As tradições nos trazem isso. Mas, eu estou falando muito de paz, e eu gosto muito do tema da paz, o estudo e principalmente dessa falta de paz decorrente das guerras religiosas, né, e hoje a gente está num dia, né, propício para falar disso, né, o estudo da religião comparada, se nós estudarmos as religiões comparadas nos seus textos mais primordiais, mais fundamentais, a gente vai ver que as ideias fundamentais de todas as grandes religiões, as genuínas tradições religiosas e filosóficas, elas são as mesmas, né? Muda o período em que elas são, e por conta de mudar o período em que essas ideias são expostas, a região, o local, muda a linguagem, muda a roupagem, mas no fundo estão as mesmas ideias, né? Se elas já são comprovadas ou não é outra história. Muitas delas não são comprovadas. Está aí o Big Bang para nos servir de exemplo, né, de uma ideia que muitos já consideram comprovada. E o Big Bang que seria? Nada mais do que a expansão. E o Big Crunch, né, o recolhimento, né? Então, vejam. E aí vem, então, a necessidade de colocar a ciência nessa prática, né, decorrente de uma proposição fundamental. Porque a ciência, e um grande ser fala isso, né, a ciência é uma grande aliada do ocultismo. Ela é que vai provando aos poucos, né, essas ideias que já foram vistas pelos grandes yogis, né? Então, não existe uma separação real de religião, filosofia e ciência. Nesse mundo ainda de ideias limitadas, de mentes limitadas, como é o nosso mundo e somos nós, às vezes, ou muitas vezes, né, um método um caminho desse é arrogante em relação ao outro, despreza o que o outro diz. Não, são complementares. Essa complementariedade é essencial, porque todo mundo está estudando o quê? A vida, o universo, a morte, né? E qualquer estudo que se faça a respeito disso, de alguma forma vai chegar, né, em visões da vida, do universo, da morte, do viver, do morrer, né? É tudo a mesma coisa, né? Então, os caminhos, eu vejo esses 3 caminhos básicos de religião, filosofia e ciência, colocando que religião como místico, como a experiência interna, a revelação, a filosofia como a elaboração
teórica, o raciocínio, né, e a ciência como aquela visão objetiva que faz as medições, que faz as comparações, eu acho que existem temperamentos adequados, as pessoas se colocam num ou no outro caminho porque seus temperamentos estão mais de acordo com aquilo. E muitas vezes, infelizmente, isso leva a achar que o outro caminho não é legal. Não, estamos todos caminhando, né? O ponto de chegada parece ser o mesmo. Então, prática decorrente da segunda proposição fundamental da doutrina secreta. Busca do conhecimento. Buscar o conhecimento. Lembremos que conhecimento é teoria. Teoria precisa de prática. Estudo. Nessa ideia da busca do conhecimento intelectual, o estudo, mas também a observação da vida. E por que aquele... deixa eu ver se vem aqui alguma coisa. Não. Aqui a gente falou... o que tem a ver com isso de alternação, né? Alternação de dia e noite, vida e morte. Aqui eu vejo mais não sei se é um exemplo, né? Mas é que existem as leis universais e essas leis, antes de que nós possamos experimentá-las, ter certeza delas, é necessário o estudo, né? O estudo da religião comparada, de filosofia e de ciência, para que nós saibamos dessas leis, para que a gente... eu estudei a lei do karma, então a lei do karma diz que para toda ação corresponde uma reação. Não estou falando de castigo, estou falando para toda ação corresponde uma reação. Aí eu vou observar se realmente é assim, se para toda ação corresponde uma reação. Eu vou observar várias coisas, né? A criança que dorme, que acorda, né? Aparentemente ela morreu, mas daqui a pouco ela revive. Eu vou observar essas coisas na prática, na vida, né? O estudo e aí vem a prática. Aquelas leis que eu achar que são viáveis e que são interessantes, eu vou começar a aplicar na minha vida, eu vou começar a viver de acordo com elas. Vou falar dela para as pessoas, para que as pessoas talvez possam também viver de acordo com elas, procurar viver de acordo com elas. E um grande ser, né, o mestre M diz, o conhecimento para a mente, como alimento para o corpo, destinam-se a nutrir e ajudar a crescer. Precisam, porém, ser bem digeridos. Eu acho que o Blavatsky fala, né, que para cada 10 minutos de leitura, 2 horas de reflexão, alguma coisa assim, não sei se a proporção é bem essa, né? Digerir bem, né? Não é ler, decorar, não adianta decorar. Ajuda talvez, né? Mas é necessário digerir, deixar aquilo penetrar na gente, a gente penetrar naquilo também, né? E quanto mais completo e lento o processo, melhor, tanto para o corpo quanto para a mente. Almoçar depressa, digestão ruim. Mastigar mal, digestão ruim. Mastigar devagar, né? Digestão melhor. Aproveitamento dos nutrientes melhor, né? E a terceira proposição fundamental diz o seguinte: a fundamental identidade de todas as almas com a superalma universal, esta última sendo um aspecto da raiz desconhecida e a peregrinação obrigatória para cada alma através do ciclo de encarnação ou necessidade, de acordo com a lei kármica e cíclica. A fundamental identidade de todas as almas com a superalma universal. O que é isso? A minha alma pessoal, individual, é idêntica àquela grande alma de onde, ou que vivifica o universo, não vou dizer aqui de onde emana, né? Aquela grande alma que vivifica o universo todo, né? A partir da ideia de unidade, a minha alma individual é idêntica a ela. Essa identidade está escondida, eu perdi o contato com ela, mas ela está latente, né? Ela está latente esperando que nós tenhamos as práticas necessárias que nos possibilitem que essa alma se manifeste cada vez mais. Esse é o caminho dos grandes santos, dos verdadeiros santos, né? Permitirem que essa alma universal se manifeste cada vez mais na minha personalidade, no meu ser mortal. Esse é o caminho dos grandes seres, né? O caminho dos grandes santos, né? E
havendo essa necessidade, essa identidade, é necessária a peregrinação obrigatória para cada alma através do ciclo de encarnação ou necessidade. Para que haja novamente a percepção dessa identidade, é necessário, há uma necessidade. E a necessidade o que é? Ela é determinada muitas vezes pela vontade ou pelo desejo, melhor ainda no estágio que nós estamos, pelo desejo. O desejo nos traz a vida, nos traz a experiência na matéria, nos traz a outras vidas, né? Ou seja, nos traz a essa peregrinação obrigatória para que retomemos o contato pleno com aquela grande alma universal, de acordo com a lei kármica e cíclica. Então a gente falou de karma, a gente falou de ciclo, né? Então cada volta da alma é uma volta do ciclo, né? É o ciclo se cumprindo, cada volta, cada retorno, né? É esse ciclo se cumprindo até que ele se finalize com a retomada da plenitude, com a retomada do contato com a plenitude. E o terceiro objetivo da Sociedade Teosófica diz: investigar as leis não explicadas na natureza e os poderes latentes no homem. À medida que eu vou investigando essas leis, estudei os ciclos, estudei o karma, estudei todas as leis fundamentais, né, o dharma e todos os outros, né, agora basta a investigação, agora é necessária a investigação. Senão vai ficar só no estudo, né? Como a gente já disse, né? O estudo só, ele é estéril, ele não produz frutos, né? A pessoa perde o entusiasmo, né? Então, essa investigação das leis é necessária para que a gente possa, se acharmos que é interessante, viver de acordo com elas, utilizá-las para facilidades evolutivas. Utilizá-las para facilidades pessoais é questionável, é dito que não é o ideal, é que isso seja utilizado para necessidades evolutivas, espiritualmente falando, né? E os poderes latentes no homem? Aqui na Sociedade Teosófica não se fala em desenvolver poderes latentes. Muitas instituições, muitas pessoas preconizam, ensinam, muitas pessoas buscam, mas isso não é oferecido pela Sociedade Teosófica e nem recomendado pela literatura, porque é entendido que esses poderes latentes, quais são os poderes latentes? Telepatia? Sim. O que mais? Clarividência? Sim. Clareaudiência? Sim. São poderes latentes. Mas amar plenamente é um poder latente. Né? Perceber a beleza da vida, perceber a unidade da vida, são poderes latentes. Né? Esses são os verdadeiros poderes latentes. Os poderes latentes que ficam, por exemplo, clarividência. A clarividência é uma coisa interessante? Pode ser. Mas por que eu vou forçar uma clarividência se eu não sei o que eu vou ver? Será que a natureza não está colocando uma barreira que me protege de coisas que eu não estou capacitado para ver ainda? Desenvolver Kundalini. Parece que é o caminho, parece que isso é uma possibilidade, parece que isso faz abrir novas percepções. Mas será que eu estou pronto para isso? Dizem que dói pra caramba. Dizem que enlouquece também. Será que a natureza não está colocando uma barreira para isso? Essas seriam práticas assim recomendáveis, essas? Né? Não sei, depende de cada um. Né? Mas ficam aqui ideias, né, para a gente refletir sobre isso. Né? Então, poderes latentes, sim, mas primeiro estudo, prática. Prática que leva aos poderes latentes. Qual é? Autoaperfeiçoamento. É dito nesses ensinamentos, não aqui a Sociedade Teosófica busca eles nas tradições, mas eles dizem, e por isso as tradições dizem, e por isso a Sociedade Teosófica diz, que esses poderes vão desabrochar no momento adequado, quando o preparo ético aconteceu. E mesmo assim poderão acontecer enganos, poderão acontecer usos indevidos. Mas pelo menos já há uma possibilidade maior de que esse uso indevido ocorra menos, ocorra mais dificilmente, né? Autoconhecimento,
né? Eu saber, antes de eu buscar uma prática, né? Eu saber, me conhecer para saber se eu já estou pronto para aquilo, ter algum sinal, né? Não dar o passo maior do que a perna. Lá em Minas a gente fala em não pôr o carro na frente dos bois, né? Os mais novos não vão entender isso, né? Não conhecer os carros de boi, né? Mas nos autoconhecermos, né? Para não fazermos as coisas antes da hora. Autoaperfeiçoamento. E agora vem para completar o nosso tempo, né, uma sequência de citações das cartas dos mestres de sabedoria. Essa aqui já foi falada agora há pouco, né? O conhecimento para a mente, como alimento para o corpo, destinam-se a nutrir e ajudar a crescer. Precisam, porém, ser bem digeridos. E quanto mais completo e lento o processo, melhor tanto para o corpo como para a mente. Não há pressa. Não há atalho. Há necessidade de uma boa digestão. Temos todos que nos libertar do nosso ego, o aparente e ilusório eu, para reconhecermos nosso verdadeiro eu numa vida transcendental e divina. Para não sermos, porém, egoístas, devemos esforçar-nos para que outras pessoas vejam essa verdade. Reconheçam a realidade desse eu transcendental, o Buda, o Cristo ou Deus de todo pregador. Essa citação aqui, ela engloba uma série de coisas que nós falamos, né? Nos libertar do nosso ego, autoaperfeiçoamento, né? Desapego, autoaperfeiçoamento principalmente, né? Para reconhecermos o nosso verdadeiro eu, aquele eu interior nosso que é consciente da sua unidade com a grande alma universal, conforme citado anteriormente, né? Numa vida transcendental e divina, né? Para não sermos, porém, egoístas, altruísmo que nós falamos, né? Devemos esforçar-nos para que outras pessoas vejam essa verdade, reconheçam a realidade desse eu transcendental, o Buda, o Cristo ou Deus de todo pregador. Se essa realidade do eu transcendental for reconhecida, as bombas acabam por motivos religiosos, né? E como estamos longe disso, né? Por isso é necessário falar disso. As citações vão vir depois. Altruísmo versus assistencialismo. Assistencialismo é a doutrina, sistema ou prática individual, grupal, estatal e social que preconiza ou organiza e presta assistência a membros carentes ou necessitados de uma comunidade, nacional ou mesmo internacional, em detrimento de uma política que os tire da condição de carentes e necessitados. Mas, estranhamente, não parece fazer parte muito da nossa natureza esse trabalho. Não sei se concordam comigo, eu estou fazendo uma afirmação altamente pessoal, mas é uma conclusão que eu cheguei ao longo desses quase 40 anos de sociedade teosófica. Parece que não faz muito parte da nossa natureza, mas nós temos pessoas dedicadas a isso, que fazem isso nas suas vidas particulares, que fazem isso em instituições, na Ordem Teosófica de Serviço, que está tentando ser bastante atuante no Brasil, né, e que consiga ser, né? Mas claro que não é só isso que é necessário. E talvez seja outra vocação da sociedade teosófica, não excluindo isso aqui de jeito nenhum, nem condenando, claro que não, né? E aqui vem uma questão do assistencialismo, né, que muitas vezes ele degenera, né? Sistema ou prática que se baseia no aliciamento político das classes. Eu não quero entrar em discussão política, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes o assistencialismo, não é o caso da UTS, ele se baseia no aliciamento político da manipulação, né, das classes menos privilegiadas através de uma encenação de assistência social a elas. Populismo assistencial. Eu nem gostaria que a gente tocasse nisso na hora das perguntas, porque é secundário, é marginal aqui a nossa conversa, né? É só uma coisa, né? Observações a respeito do assistencialismo. O altruísmo, segundo o pensamento de Comte, é a tendência ou inclinação de natureza instintiva,
que incita o ser humano à preocupação com o outro e que, não obstante a sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Esquecer um pouco o positivismo e tal, né? Mas essa coisa de que a pessoa talvez já nasça com essa tendência em direção a uma vida altruísta. Talvez ela já tenha essa tendência, né? E a preocupação com o outro, né? E, não obstante sua atuação espontânea, deve ser aprimorada. Então, eu devo ter inteligência para que essa tendência não seja mal direcionada por mim ou por outras pessoas. Porque pessoas assim talvez tenham a tendência a ser um pouco mais ingênuas, né? Novamente, uma afirmação pessoal. Então, às vezes, outros se aproveitam, seja quem recebe alguma coisa, seja quem quer manipular, né? E a ação antagônica dos instintos naturais. A gente sabe que nós somos luz e sombra, então às vezes nós temos a tendência a fazer alguma coisa para alguém, meu problema é dar esmola no semáforo, né? Alguma coisa eu quero dar esmola, alguma coisa diz não dê, porque me colocaram ideias na cabeça e eu nunca sei o que fazer. Amor, altruísmo ainda, né? Amor desinteressado ao próximo, filantropia, abnegação. Toda prática espiritual genuína conduz à vivência do altruísmo ou da verdadeira filantropia. O Senhor Buda disse que enquanto um ser humano sofresse, enquanto houvesse alguém sofrendo na humanidade, ele não abandonaria a humanidade. Essa talvez seja a maior expressão do altruísmo, né? Filantropia, profundo amor à humanidade, desprendimento, generosidade com outrem, caridade. Outra palavra, né, que às vezes gera alguma dificuldade, né? Não vamos entrar. Uma citação de um grande ser: o primeiro objetivo da sociedade teosófica é a filantropia. O verdadeiro teosofista é um filantropo, filantropo, né? Não para si próprio, mas para o mundo em que vive. O escopo do filantropo deveria ser a iluminação espiritual de seus semelhantes. E quem quer que trabalhe desinteressadamente com esse objetivo, coloca-se necessariamente em comunicação magnética com nossos chelas, discípulos, e com nós mesmos. Ou seja, toda atitude relacionada ao altruísmo que alguém tome, mesmo não estando preocupado com essas ideias, com isso que a gente está fazendo, com isso que a gente está falando, não esteja comprometido com uma instituição dessa natureza, toda tendência altruísta gera uma atração, né, dessas forças do bem no mundo, dessas forças que zelam pelo verdadeiro altruísmo, zelam pela preservação do conhecimento divino, pela divulgação, que zelam pelo bem da humanidade, pela paz, né? Qualquer atitude nossa nunca, isso é lei de ação e reação, é lei do karma. Existe essa ação altruísta, ela é aproveitada. Há uma aproximação, seja com o discípulo, seja com o mestre de sabedoria, com um grande ser, com alguém que está direcionando as energias dos seres humanos para esse caminho e aproveitando essas energias. Minha referência à filantropia foi em seu mais amplo sentido e para chamar a atenção para a absoluta necessidade da doutrina do coração, o amor, a compreensão não só com a mente, em oposição à que é meramente dos olhos, prática e teoria. A doutrina dos olhos, os olhos leem, é a doutrina do conhecimento apenas, necessário conhecimento, mas é necessária a doutrina do coração, juntar mente e coração, conhecimento e bondade, conhecimento e caridade, filantropia, altruísmo, bom assistencialismo, né? É a conjunção das duas coisas. Nossa sociedade não é uma simples escola intelectual de ocultismo, e os nossos maiores já disseram que aquele que julgar muito dura a tarefa de trabalhar para outrem, melhor será que não a empreenda. Os sofrimentos morais e espirituais do mundo são mais importantes e necessitam mais do nosso auxílio e cura do que de nosso auxílio necessita a ciência no campo das descobertas. Olhem, e talvez isso aqui tenha a ver com aquela afirmação arriscada pessoal que eu fiz agora há pouco, de que talvez a nossa tendência
não seja do assistencialismo, acho que foi assim que eu falei, né? Puramente assistencialismo, né? Mas que esse assistencialismo seja revestido ou fundamentado, né, em ideias assim. É necessário, sim, curar feridas, daqui a pouco a gente vai vir uma situação que fala isso claramente, né? Mas os sofrimentos morais e espirituais do mundo são mais importantes. Por que o mestre está dizendo isso? Porque quando há a compreensão da origem desses sofrimentos, da grande causa desses sofrimentos, que é dito que é a ignorância primordial do ser humano, quando há essa compreensão, o sofrimento já começa a mudar pelo menos a sua feição. Já começa a haver um entendimento diferente da questão do sofrimento. Já começa a haver uma preocupação maior com o sofrimento alheio e um lidar melhor com o meu sofrimento. O meu sofrimento começa a ter menos importância do que o grande sofrimento da humanidade, o sofrimento daquele que é próximo a mim. Tomara que fosse assim, né? Estais pronta a executar, aqui é a citação que eu falei que viria, estais pronta a executar vossa parte na grande obra da filantropia? Vós vos oferecestes para a cruz vermelha. Porém, irmã, há doenças e feridas da alma que nenhuma arte cirúrgica pode curar. Ajudar-nos-eis a ensinar à humanidade que os doentes da alma devem curar a si mesmo? Talvez esteja aqui uma maneira de dizer o porquê que a Sociedade Teosófica não dá receitas. Porque nós devemos aprender a nos curar. Por mais que eu faça terapia, por mais que eu faça psicanálise, possivelmente eu não vou conseguir traduzir tudo aquilo que tem dentro de mim que me causa sofrimento. E o terapeuta, o psicanalista, ele vai dar linhas para que eu possa atuar. Mas enquanto eu não descobrir a causa, eu não aprender a ir lá e cutucar pessoalmente, só o terapeuta não vai conseguir. É necessário que nós nos curemos, que nós nos ajudemos, que nós nos apoiemos, que busquemos ajuda, busquemos apoio, mas a cura é nossa. A cura é nossa. O remédio ajuda, mas o remédio não cura essa dor, não cura essa ferida. Ele pode dar um alívio. A cura somos nós que a promovemos em nós e podemos ajudar os outros a promoverem essa cura em si. Cruz Vermelha é desnecessária? Nunca. Não é falar mal da Cruz Vermelha. Não é falar mal desse botar a mão na massa para ajudar aquele que não sabe dessas coisas, aquele que está sofrendo fisicamente, moralmente, intelectualmente, emocionalmente, né? E que não é capaz de se curar ainda. Claro que é necessário esse apoio, mas o mestre fala, né, disso aqui porque enquanto não aprendemos a nos curar, nós talvez não sejamos verdadeiramente curados. A fraternidade universal é o único alicerce seguro para a moral universal. Se for um sonho, é pelo menos um sonho pela humanidade. É a aspiração do verdadeiro adepto. Fala-se muito do caminho do Bodhisattva, o caminho daquele que abre mão da sua iluminação, de permanecer no descanso da iluminação, do nirvana, abre mão disso para ajudar a humanidade. Ele já é um ser perfeito, ele não precisaria mais reencarnar, mas ele abre mão disso para continuar em contato com a humanidade e ajudar, né? Então essa é a aspiração do verdadeiro adepto, né? É buscar esse alicerce seguro para a moral universal, é preservar e mostrar esse alicerce e apoiar as iniciativas relacionadas a ele. Ofereceis vossos serviços. Isso aqui é direto para a gente, né? Bem, desejais consagrar tempo, arcar com despesas e correr riscos pela nossa causa. Bem, ela é a causa da humanidade, da verdadeira religião de religare, de nos religar com a nossa natureza divina interna. E esse é o sentido de religião enquanto religiosidade. Ela é a causa da humanidade, da verdadeira religião, da educação, da iluminação e, naturalmente, da elevação espiritual. Essa é a causa do trabalho dos mestres de sabedoria, da grande fraternidade branca. Ela necessita de missionários, devotos, agentes e talvez até mesmo de mártires.
Não posso, porém, exigir de ninguém que se torne alguma dessas coisas. Se a tal alguém se resolver, bem. Bem para o mundo e bem para ele próprio. E aqui o Rodrigo trouxe essa imagem que eu adoro, que eu já publiquei algumas vezes nas minhas redes sociais. O Armandinho, né? Armandinho fabuloso. Então você quer mudar o mundo sozinho? Não estou sozinho, só estamos espalhados. Nós já começamos a nos reunir. Parabéns pela escolha, Rodrigo. Obrigado.